And as I now want to begin talking about the ministry of deliverance, E agora, começando a falar sobre o ministério de libertação, let's ask the Lord that He will, to the words He will tell us, convince us how important it is to know what we should do. vamos pedir ao Senhor que as suas palavras nos convençam no nosso coração sobre a importância de como devemos fazer. That is not just enough to pray, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Que não é somente isso, rezar, liberta-nos do mal como no Pai Nosso, But we must know how to do that. mas nós precisamos saber como fazer isso. So in the first place, Então, em primeiro lugar, why do we need this ministry for ourselves and for everyone? então, por que nós precisamos desse ministério de libertação, desta oração de libertação para nós e para os outros? And secondly, we should know how to pray for deliverance. Em segundo lugar, precisamos saber como rezar por libertação. And thirdly, how do we know that this prayer of deliverance has been answered? E depois, em terceiro lugar, como que nós sabemos que essa oração de libertação foi respondida? Therefore, we should know both what, Primeiro, precisamos saber o que, why, por quê and how. e como. But first we must be fully convinced that the devil does exist. Mas a primeira coisa é que precisamos nos convencer de que o demônio verdadeiramente existe. All these days I was giving you good news Todos esses dias eu tenho dado a vocês boas notícias, that Jesus is our friend. que Jesus é nosso amigo. I'm sorry I have to give you today bad news Mas sinto muito, mas hoje vou ter que dar para vocês más notícias. that Satan is our enemy Que Satanás é o nosso inimigo and is not far away. e ele não está longe. He likes to listen to me, Ele gosta de me ouvir, even though he's angry with me. mesmo que ele tenha raiva de mim. But in a way we understand one another. Mas de uma certa forma a gente se entende, So I have no problems with him. porque eu não tenho problemas com ele. So we can, when talking on whether the devil does exist or not, Quando a gente fala se o demônio existe ou não, it's so easy to go to extremes, é muito fácil ir para os extremos. namely to pay too much importance to him, Ou seja, dar a ele, o demônio, importância demais, or to even deny, on the other hand, his existence. ou no outro extremo, chegar até a negar a sua existência. So we just have to state what the Bible says, that the devil does exist. Então nós precisamos ficar apenas com aquilo que a Bíblia diz, de que o demônio verdadeiramente existe. How do we know that? Como que a gente sabe isso? Number one, Em primeiro lugar, the Bible says so. está dito na Bíblia, Right from the very first book of the Bible, desde o primeiro livro da Bíblia, right from one of the first chapters, chapter 3, desde um dos primeiros capítulos de Gênesis, to the capítulo last 3, book of the Bible, até o último livro da the Bíblia, last 2 or 3 chapters, os últimos 2, 3 the book capítulos of Revelation, do Apocalipse. and then throughout the Bible we come across the existence and the evil influence of Satan. E durante toda a Bíblia a gente vê a existência e a influência maligna de Satanás. But especially when reading the Gospel, Mas especialmente quando lemos o Evangelho, when sometimes some of my priest friends say, "Oh, I don't believe the devil exists." quando algumas vezes alguns dos meus irmãos padres dizem: eu não acredito na existência do demônio. They forget this is what the Gospel says. Eles estão esquecendo aquilo que está escrito nos Evangelhos, Right from the first chapter to the last chapter. desde o primeiro ao último capítulo. As Saint Peter said in the Acts of the Apostles, Assim como São Pedro disse nesses Atos dos Apóstolos, Jesus went everywhere. que Jesus foi a toda parte. He even came to Brazil, Ele veio até o Brasil, doing good, fazendo o bem,
What good? Que bem, Healing everyone. curando a todos. Who is everyone? Quem são todos? Who are under the power of Satan. Aqueles que estavam sob o poder de Satanás. Therefore, anyone that denies the existence of the devil is an atheist, does not believing in the word of God. Então, aquele que nega a existência do demônio, ele é um ateu, que não acredita em Deus. I know some people will say Eu sei that, que, well, these texts had to be interpreted in a different way. eu sei que muita gente vai dizer que esses textos deveriam ser interpretados de outra maneira, We will not take these texts literally, que não deveríamos interpretar esses textos de maneira literal. but this is a dishonest way of interpretation. Mas esta não é uma maneira honesta de interpretar. When something suits me, Quando alguém faz um processo contra mim, I take that text literally. eu levo literalmente aquele texto, aquele When processo. something does not suit me, Quando alguma coisa não serve para mim, then I take it metaphorically. eu vou corrigir que eu traduzi errado. Quando um texto serve para mim, eu devo levá-lo em consideração literalmente. Quando esse texto da palavra de Deus não serve para mim, então eu devo considerá-lo mais ou menos. É isso que eles fazem. It's translated correctly. Agora eu traduzi corretamente. Thank you. Then the teaching of the church to all these 20 centuries is very clear. Então o ensinamento da igreja nesses 20 séculos é muito claro That the devil does de exist. que o demônio verdadeiramente existe. And the teachings of the last popes E o ensinamento dos últimos papas, up to the present pope até o presente papa, is very, very clear. é muito, muito claro. Take Pope Paul VI. Pegue, por exemplo, Paulo VI, When he spoke at the general audience at Castel Gandolfo falando na audiência geral de quarta-feira em Castel Gandolfo, que é a in residência, November 1972, em 1972, de novembro, he gave the talk ele deu uma audiência, and he falou, began the talk by asking a question. e ele começou aquela palestra fazendo uma pergunta. What was the question he asked? Qual a pergunta que ele fez? What is the greatest need of the church today? Qual é a maior necessidade da igreja hoje? And then he waited for an answer. Então ele ficou esperando uma resposta. Nobody was answering. Ninguém deu resposta alguma. And then the Pope said, I will answer. Então o Papa disse, eu vou dizer a resposta. And don't think my answer is simplistic E não pensem que a minha resposta é simplória, or stupid ou tola, or superstitious. ou supersticiosa. But this is my answer Mas esta é a minha resposta, disse o Papa, as the Pope. como Papa. The greatest need of the church today, A grande necessidade da igreja hoje, even of the church in Brazil, e a grande necessidade da igreja no Brasil, even in the church in São Paulo, e a grande necessidade da igreja em São Paulo, even in the church in Cachoeira Paulista, e da igreja em Cachoeira Paulista, even in the church at Canção Nova, e da Canção Nova, is to know é saber how to protect oneself como se proteger and defend himself e como se defender against that evil contra daquele mal that the Bible calls the devil, que a Bíblia chama de demônio, that calls Satan. que é chamado Satanás. That's the answer. Esta é a resposta do Papa. It is the Pope saying it, not Father Rufus. Não é o Padre Rufus que está dizendo, é o Papa. The greatest need of the church today, A grande necessidade da igreja hoje, the greatest need of all the people gathered here this morning, a grande necessidade de todos nós aqui reunidos esta manhã, is to know how to protect and defend themselves é saber como nos proteger e nos defender against that evil contra aquele mal that the Bible calls Satan.
que a Bíblia chama Satanás. You must remember that the correct name of Satan is the enemy. Lembrando que o nome correto de Satanás é o inimigo. Satan is the Hebrew Aramaic name. Satanás é o nome hebraico aramaico. The devil is the Greek name. Demônio é o nome grego. But the correct name of this person is the enemy. Mas o nome correto desta pessoa é o inimigo. And the church says we have only one enemy. E a igreja nos diz que nós temos somente um inimigo. And that enemy is not Hitler, E este inimigo não é Hitler, is not Stalin, não é Stalin, is not my mother-in-law. não é a minha sogra. Is not my parish priest. Não é o padre da minha paróquia. But it is Satan. Mas é Satanás. But the reason why I believe Satan exists, A razão pela qual eu creio que Satanás existe not because the Bible says so, não é somente porque a Bíblia diz, or the church says so, ou porque a igreja ensina, or the Pope says so, ou porque o Papa disse, it's because of my personal, charismatic, and priestly ministry. é por causa do meu ministério sacerdotal e carismático. And all these years of ministry, from the day I came into the charismatic Por renewal, todos esses anos do meu ministério, desde o dia em que entrei para a renovação carismática, I've seen in the cases that come to me in my ministry, eu tenho visto nos casos que vêm no meu ministério, cases for which there's no explanation casos nos quais não existe explicação, except that the devil is possessing this person. exceto a explicação clara de que o demônio está possuindo aquela pessoa. That was so evident yesterday, Estava tão evidente ontem aqui, especially in one case. especialmente num caso. And secondly, Segundo, the reason why I believe the devil does exist a razão pela qual eu creio que o demônio existe is that because in all the years of my priestly ministry, é que todos esses anos do meu ministério sacerdotal, I've realized there's no solution, eu descobri que não há solução, even by praying for healing, mesmo quando rezamos pela cura, even by my normal priestly ministry, mesmo pelo meu ministério sacerdotal regular, even by so-called psychiatry or psychoanalytic healing. mesmo com a cura psicológica dos psiquiatras. There's no solution Muitas vezes não há solução, except to the prayer and ministry of deliverance. a não ser através da oração e do ministério de libertação. Amen. Amém?